Eu vou passar a bola agora para o Rogério Marinho, que é secretário-geral do PL, partido que estará duelando com o PT diretamente em algumas das cidades brasileiras, a exemplo destas capitais, Cuiabá, Fortaleza. Então, parece que a gente vai ver novamente a polarização Lula-Bolsonaro em cidades como estas, Marinho. Muito boa noite ao senhor. Aproveito, claro, para saber quais são os números do PL? Quantos prefeitos vocês fizeram neste ano? Bom, primeiro desejar aí uma boa noite para todos aqueles que estão presentes aqui no estúdio e que estão também aí pelos meios de comunicação, né? E a você e a toda a direção da CNN, a todos aqueles que estão nos acompanhando, o PL está extremamente satisfeito com os resultados das eleições municipais. Nós fizemos pouco mais de 500 prefeitos, já está havendo alguma apuração aí em algumas cidades, poucas, mas principalmente o PL participou ativamente de 20 capitais, né? Venceu em 2 capitais no primeiro turno, que foram Rio Branco e foi a cidade de Maceió. Né? Está em 9 capitais no segundo turno, né? Em Fortaleza, em Goiânia, em Belo Horizonte, em Cuiabá, em Aracaju, né? Em Palmas, em Manaus, em João Pessoa e Belém. Venceu como vice em Boa Vista e Florianópolis, né? E vai disputar como vice em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e Porto Velho. Né? E teve uma extraordinária performance no Rio de Janeiro, né? Com a candidatura do Ramage. É uma candidatura que, quando se inicia, tinha menos de 3% de intenção de votos, teve mais de 30% do eleitorado, mesmo com todo o arco de aliança que se formou em torno do prefeito, né, eleito agora. Né? A força do presidente Bolsonaro está muito clara, né? Nós vencemos em 10 cidades com mais de 200 mil habitantes, além das 2 capitais, mais 8 capitais. Estamos em 23 cidades no segundo turno, cidades com mais de 200 mil habitantes. Apesar de não termos participado como protagonista de cabeça de chapa lá em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, nós dobramos o número de votos do PL de 2020 para 2024, saiu de 4,5 milhões para 9 milhões. O PT, por exemplo, né, saiu de 6 milhões e pouco, quase 7, para 2 milhões e 800 mil. Mesmo não tendo participado de São Paulo, o PL também não participou, né, como majoritário em São Paulo. Né? Nós tivemos aí um trabalho voltado principalmente para as grandes cidades do país, né, porque o PL é um partido hoje que representa seguramente, né, o sentimento dessa população mais urbana, né, uma população que depende menos do Estado, né, e aonde isso acontece, de norte a sul do país, inclusive no nordeste do Brasil, no norte do Brasil, no sudeste, no sul, no centro-oeste, né, o PL teve demonstrações de muita força do ponto de vista eleitoral. Então, nós estamos muito satisfeitos com os resultados e agora, no segundo turno, sem dúvida nenhuma, nós teremos também um grande desempenho. O senhor acha que vai ter mais Bolsonaro nesta campanha de segundo turno? Eu pergunto precisamente sobre a campanha em São Paulo, em que o ex-presidente ele oscilou entre ficar com Nunes, apoiar Marçal. Houve uma dúvida ali de quem era o candidato do Bolsonaro e de quem era o candidato do chamado bolsonarismo, que é um movimento envolto, né, ao redor aí do ex-presidente e do ex-governo. No fim das contas, teremos mais Bolsonaro nessa campanha de segundo turno, como em São Paulo? Olha, primeiro o presidente andou em mais de 140 cidades, né, de 16 de agosto até o último dia da eleição. Né? E ele fez isso porque ele foi demandado, ele foi procurado pelo Brasil inteiro e onde ele foi acolhido com entusiasmo, com carinho, mostrando esse reconhecimento que a população brasileira tem ao grande trabalho que ele desenvolveu como presidente da República. Né? Então há um sentimento muito forte na sociedade brasileira, né, de apoio ao presidente Bolsonaro e ao que ele representa, né, essa direita conservadora que representa, sem dúvida nenhuma, o sentimento da grande maioria da nossa população.
Em São Paulo, a exemplo das demais capitais do país e as cidades onde haverá segundo turno, a gente está falando de 23 cidades, né? Apenas onde o PL é cabeça de chapa, além das cidades onde nós atuamos como vice, são mais de 30 cidades. Então, em todas elas, o presidente vai estar à disposição. São Paulo, a exemplo dos outros lugares, vai depender da própria campanha, né? Eu acredito que na hora em que o Nunes se reunir com o seu staff, né, vai avaliar de que forma a participação do presidente vai ajudar na sua campanha. Isso é uma questão que tem muito mais a ver com a campanha do que propriamente com o presidente Bolsonaro.